Se houver um risco real de Taiwan ter armamentos poderosos, a China vai invadir Taiwan. Mesmo Taiwan sendo um pedaço da China, eles chamam de invasão. Taiwan tem um governo que é independente do governo chinês. É um governo capitalista e a China é comunista. Ok, isso tudo começou a escalar. E em dezembro o G7 se reuniu mais uma vez e decidiram ir adiante com o plano deles. Ou seja, um time de futebol que foi para ataque com tudo. Vamos agora atacar. Ok, o que aconteceu? O Joe Biden disse que tinha portas abertas para a Ucrânia na OTAN. O presidente da Ucrânia foi colocado ali como um fantoche. Vamos lembrar, teve um golpe de Estado. O começo desse plano foi lá em 2014. Um golpe de Estado começou em 2014 na Ucrânia, que tirou o presidente democraticamente eleito e colocou lá um governo muito parecido com o Brasil, colocou um governo subserviente aos Estados Unidos, e agora esse governo subserviente disse, ok, queremos entrar na OTAN, mesmo sabendo que isso provocaria uma invasão russa. A Rússia invadiu. Os Estados Unidos e a Europa falaram, vamos impor sanções à Rússia. Não só isso, toda a grande mídia mundial convenceu suas populações de que essas sanções eram boas. Vamos impor sanções à Rússia porque essa é uma guerra de agressão, os russos estão agredindo e tudo mais. E começaram a promover russofobia, começaram a cancelar festivais russos, começaram a cancelar livros do Dostoiévski que pararam de ser vendidos, porque o Dostoiévski é russo e tudo mais. Ok. O que aconteceu depois disso? Eu vou te mostrar aqui. Esse eu não lembro se eu tirei o print screen ou não. O que aconteceu com os preços? Não, o que aconteceu com a popularidade do Joe Biden? Por quê? Os preços começaram a subir. Os preços do petróleo e do gás começaram a subir porque a Rússia falou, eu vou fechar a torneira para a Europa e vocês dependem do meu gás e do meu petróleo. Hoje é um dia histórico. Por que é um dia histórico? Pela primeira vez, desde o início do mandato, o Joe Biden tem uma popularidade menor que a do Donald Trump. Tá aqui, ó, dia 479 do mandato. Dia 479 do mandato, tá aqui Biden e tá aqui Donald Trump. O Biden tem 41,5% de aprovação. Ó como caiu quando começou a guerra. E o Trump tinha 42,1% no mesmo dia do mandato dele. Eu vou te falar, para você ser pior que o Trump, você tem que batalhar, você tem que ser muito ruim. Para piorar, faz mais de uma semana que o Biden também tem uma desaprovação, aqui é desaprovação, maior que a do Trump, maior por meio ponto, 52,5% do Biden e 52% do Trump no dia 471 do mandato. Quer dizer, a gente não está falando aí de, não sei o quê, não, dia 471 do mandato, o Biden já tinha uma desaprovação maior que a do Trump. Você vê, caramba, ser pior que o Trump, com todas aquelas asneiras que o Trump falava, com todas as idiotices que o Trump fazia, com todas não só idiotices, as atrocidades que o Trump fazia, para você conseguir ter uma desaprovação maior que ele e uma aprovação menor que ele, você tem que ser muito ruim. Realmente. É o tamanho do tiro no pé que o Joe Biden deu, só que os europeus deram um tiro no pé de canhão no pé. Eles praticamente explodiram os próprios pés. Por quê? A Bulgária e a Polônia começaram a liderar um movimento para cortar a Rússia completamente, e se recusaram a pagar pelo gás russo em rublos. Vamos lembrar, os países europeus pagavam pelo gás russo em dólar ou em euros, só que esse dinheiro ficava em bancos europeus. Quando começou o conflito lá na Ucrânia, os europeus disseram, estamos congelando aqui o seu dinheiro. O governo russo falou, isso é calote. Eu já vendi o gás para vocês já usaram esse gás, o pagamento fica no país de vocês e vocês congelam na hora que querem, pelo motivo que querem. Os Estados Unidos invadem Síria, Iraque, matam milhares de pessoas, financiam Israel que invade a Palestina há décadas e matou até jornalista essa semana, financiam todo tipo de atrocidade e não acontece nada. São dois pesos, duas medidas, claramente. São dois pesos, duas medidas. O que aconteceu a partir daí? Os países europeus aceitaram, muitos começaram a pagar em rublos, em bancos russos. Ok. Polônia e Bulgária não aceitaram. A Rússia cortou o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária e no dia seguinte o preço do gás nesses dois países aumentou 20% em um dia. Do dia para a noite, 20%. Só que as coisas não pararam aí. Os europeus continuaram falando em sancionar a Rússia, aumentar as sanções. O Joe Biden começou a falar em enviar armas para a Ucrânia, aceitou enviar 88 bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia, 88 bilhões de dólares. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, eles não têm SUS. Eu estava lendo ontem uma notícia, num portal norte-americano, de um menino, um garoto de 14 anos, que ele fica fazendo streaming na Twitch 10 horas por dia para pagar o tratamento do pai dele com câncer. E todo mundo doando dinheiro e tudo mais. Agora você imagina um menino de 14 anos, 10 horas por dia, desesperado, fazendo streaming, jogando Fortnite, um joguinho de celular, online, se mostrando tudo mais, expondo o drama da sua família,
o tamanho do desespero para pagar o tratamento de câncer do pai. Porque se não pagar, deixam morrer. Deixam morrer. E aí, mesmo assim, o pai dele morreu. Enquanto isso, o país manda um dinheiro que poderia custear a saúde pública de todo o país. Eles mandam, para ter ideia, 88 bilhões de dólares é muito maior, é 4 vezes maior do que a verba da saúde no Brasil. Ah, mas a saúde pública no Brasil é ruim, mas tem. Se você tiver câncer, o SUS te trata. Ah, não trata também, deveria ser melhor, mas tem. Lá não tem. E estamos falando de uma verba aí muito maior. O que acontece? O pai do menino, inclusive, morreu. E eles mandam esse dinheiro só em armas para a Ucrânia para financiar uma guerra lá na Ucrânia. Só para você ter ideia de como é. Por isso, por essas e outras, a popularidade do Biden está pior que a do Trump. Por essas e outras. E os preços subindo, inflação recorde, inflação a quase 9% nos Estados Unidos e as coisas só piorando. Os Estados Unidos e a Europa caíram na armadilha da Rússia. Sabe o que aconteceu? Notícia de hoje em portais russos e também está no Financial Times. Eu não consigo mostrar aqui do celular porque o Financial Times só abre no computador, tem que assinar. Aí, olha só, a Rússia anunciou que este ano, no primeiro trimestre, eles lucraram 50% a mais com a venda de gás e petróleo. 50% a mais. Quer dizer, o maior ativo da Rússia, o que mais move a economia russa é a venda de gás e petróleo. Ou seja, desde que começou a guerra, a Rússia é um país muito mais rico do que era antes. Porque está vendendo gás e petróleo por um preço absurdamente maior do que vendia antes. A demanda aumentou muito. Já os países europeus estão muito mais pobres, com uma inflação altíssima, já tem escassez de alguns produtos em vários países da Europa, o preço do gás lá nas alturas, e olha, nós estamos em maio, está começando o verão na Europa. Quando chega outubro, novembro, começar o frio, e eu sei porque eu morava na Polônia, quando começa o finalzinho de setembro, quando chega em maio, para o meio de maio, mais ou menos esses dias, a maioria dos locais, eu morava sempre em prédios, os prédios desligam o gás de aquecedores. Você não consegue nem mais ligar o aquecedor, nem se você quiser. Quando chega no finalzinho de setembro, logo que acaba o verão, uma semana depois, eles ligam de novo e você pode voltar a usar aquecedor. Por quê? Porque a noite começa a fazer. Tem dia que faz 4 graus, 5 graus, aí você tem que ter aquecedor em casa. Ok. Chegou outubro. Teve dia, a primeira vez que eu fui para a Polônia, em 2012, 4 de outubro, estava nevando. Nevando, você tem que ter aquecedor em casa. Aí já começa frio, em toda a Europa. Isso na Polônia, na Alemanha, na Áustria, em tudo que é país. O que vai acontecer? Os preços vão aumentar ainda mais. Só que a demanda vai estar maior? Ok, só que a oferta de gás vai estar menor. Por quê? Porque a Rússia, essa semana, sancionou várias empresas europeias. Várias empresas estão sancionadas. Então o preço do gás disparou. Notícia de capa do Financial Times hoje, aí você não precisa nem estar assinando para ler. Entra lá no Financial Times, talvez tenha mudado a capa quando você entra no vídeo, mas você pode dar um Google. Tá em inglês, porque infelizmente esse tipo de coisa dificilmente sai na mídia brasileira. Mas o Google, se você tiver no laptop, tem a ferramenta de traduzir, então não tem problema nenhum. Tem ali o tradutor, ele traduz a página inteira automaticamente. Você vai ver, preços do gás disparam em toda a Europa. O preço do gás disparou 13% em questão de 2, 3 dias. Então quando aqui a gente fala, nossa, Bolsonaro aumentou o diesel em tantos por cento, imagina que lá está tendo a mesma coisa por conta da guerra. Aqui não é por conta da guerra, o Brasil é autossuficiente. Os europeus não são. Os europeus dependem da Rússia. E os Estados Unidos dependem de companhias privadas, eles não têm uma Petrobras. Eles dependem da Shell, da Texaco, da BP, são várias companhias de petróleo que essas companhias estão falando, eu não vou aumentar a produção porque eu prefiro vender para você caríssimo do que ficar produzindo mais para vender barato. Não, eu vou vender caríssimo, eu lucro a mesma coisa gastando menos petróleo. Obviamente não vou aumentar a produção. Os países da OPEP se reuniram, OPEP é a Organização de Países Produtores de Petróleo. Os países da OPEP se reuniram e decidiram, não vamos aumentar a produção. É isso que está acontecendo, os preços estão aumentando, a Europa inteira está sofrendo, a população está sofrendo, e aí quando você vê as pesquisas, mesmo assim, mais de 50% da população é a favor de aumentar as sanções contra a Rússia, sanções que deixam a Rússia cada vez mais rica. Espero que o Brasil volte a ser um país soberano, com um governo que seja responsável e que coloque os interesses do Brasil na frente de tudo e que possa, inclusive como fez muitas vezes, o Lula fez muitas vezes, intermediar esse tipo de situação para que volte a paz. Porque a guerra econômica, sempre vai ter. Só que a guerra com gente morrendo, com gente sendo bombardeada, isso é evitável, não é? É isso. Falou.